Iniciamos hoje, então, a dosagem de cloro fabricado na máquina Hidrogeron na cidade de Colônia e Leopoldina. E a gente vai fazer uma demonstração agora das etapas desse processo para que todos os operadores possam fazer de forma igual. A fábrica de cloro, ela funciona a partir da solução de sal, salmoura e água. Então, esse tanque é o saturador, né, onde se prepara a solução de salmoura. Então, ela tem um indicativo de nível máximo e nível mínimo. Então, senhores operadores, nunca deixar abaixar desse nível, tá? Então, você tem o nível mínimo e o nível máximo. E aqui, então, a colocação do sal, então, é bastante simples. Eu vou pedir uma ajuda do nosso operador de plantão agora. Simplesmente a gente pega o sal e despega aqui no tanque. Então, obedeça sempre os níveis. Nunca deixe abaixar, é do nível mínimo. Ok? A outra etapa do processo de preparação da salmoura é a alimentação de água. Essa caixinha aqui, então ela tem uma válvula elétrica. A hora que abaixar o nível de água, o nível de salmoura aqui desse tanque, que é o saturador, uma boia elétrica que tem aqui dentro, ela vai abaixar essa boia e vai abrir aquela válvula verde. Aquele indicativo verde indica que aqui a água abriu. A água vai entrar nesse tanque, vai entrar pelo fundo e vai dissolver o sal. Então a preparação da salmoura é uma forma automática. Entra a água e a função do operador é só colocar o sal obedecendo esses níveis. Tendo o sal, a água entra de forma automática. Está preparada a nossa solução para iniciar o processo de fabricação do cloro. Ok? Com a máquina Hidrogeron, nós já vimos a primeira etapa do nosso processo, que é o quê? A preparação da solução saturada de salmoura. O operador coloca o sal no saturador, naquele procedimento que nós fizemos agora há pouco, e a água é alimentada automaticamente por uma válvula elétrica. Tá? O segundo componente é esse aqui, a nossa fonte de corrente. Tá? Para a gente fabricar o cloro, então, nós precisamos de uma corrente elétrica para poder fazer a dissociação e transformar o sal em cloro. Tá? Então, nós utilizamos esse painel elétrico aqui, ele tem todos os componentes. E esse painel elétrico alimenta esse reator aqui embaixo, que é a célula eletrolítica, onde entram os cabos positivo e negativo, positivo do lado de cá e o negativo entra do lado de lá. Então essa energia elétrica alimenta a célula eletrolítica, que é o chamado de reator. Ok? Então, nós já temos a nossa solução de salmoura saturada, produzida no saturador. Essa solução, ela é succionada por essa dosadora. Essa dosadora, então, ela vai puxar a solução de salmoura pronta lá do saturador, certo? E ela vai injetar aqui nessa mangueirinha, tá? No reator não pode entrar a salmoura na concentração que sai do saturador, que é uma concentração muito forte. Nós temos que promover uma diluição, tá? Então aqui nós temos esse outro componente aqui, essa escala graduada em litros por hora, que é o rotâmetro. Então, o rotâmetro passa uma quantidade de água, essa flecha verde indica a água, né? E aqui essa água vai encontrar com a salmoura. Então, a salmoura numa quantidade regulada, calibrada, não se pode mexer na dosagem de salmoura. E aqui a quantidade de água, certo? Em torno de 70 litros por hora. Essa mistura dessa água com essa salmoura vai fazendo a solução mais fraca. E é essa solução que vai entrar no nosso reator, essa peça de baixo. Tá? Ela vai entrar
ela vai ter um tempo de reação ali dentro com a energia elétrica e vai ocorrer a transformação, então, da salmoura em cloro. A hora que ela vai sair por aquele tubo de cima, ela já sai o cloro pronto. Para que a gente tenha maior segurança na produção contínua do cloro, o skid, esse quadro metálico aqui, ele possui então duas dosadoras de salmoura. Tem uma dosadora funcionando e tem uma dosadora reserva. Essa aqui é a reserva daquela. Caso ocorra algum problema durante o funcionamento, parou por alguma razão, a dosadora não está puxando salmoura, ou ela não está pulsando, né? Então simplesmente aciona essa segunda dosadora, garantindo que a primeira vai estar parada. E depois vamos garantir que a água também esteja passando. Então o sistema tem uma dosadora sobressalente, uma dosadora reserva, beleza? Então, nesse momento aqui, olha que a tubulação passa de tubulação cinza para essa mais clara, essa tubulação bege, nós já temos aqui então o nosso cloro produzido, né, na forma de hipoclorito de sódio. E daqui ele vai para o nosso tanque de estocagem, tá? Essa tubulação então é a tubulação da linha de cloro, saindo lá da máquina. Ela saiu da máquina e vem para o nosso tanque de estocagem. Antes de passar pelo tanque de estocagem, ela passa por aquele dispositivo lá em cima, que é o separador de gás. Tá? Quando o hipoclorito sai do reator, né, ele sai uma solução de hipoclorito e sai também alguns gases produzidos na reação elétrica. Tá? Então aquele componente é para separar o gás, jogar esses gases para fora e descer aqui para o tanque somente o hipoclorito de sódio. Então aqui está descendo, por essa tubulação, somente o cloro pronto. Tá? Então aqui o nosso reservatório de cloro pronto, de colônia leopoldina, de 2.000 litros. Agora que a gente já tem o nosso cloro produzido, os 2.000 litros aqui, ele vai sair por baixo, por essa tubulação marrom, e vai para as dosadoras de cloro. Tá? E eu queria salientar a vocês o seguinte, esse tanque ele tem uma boia elétrica. Quando ele encher, ele vai desligar o aparelho automaticamente. Vai desligar tudo lá. Vai desligar a dosadora de salmoura, vai desligar a água e vai desligar a parte elétrica também. Então existe uma boia então para controlar o nível, tá? Para poder manter ele sempre o mais cheio possível. Ok? Aqui então nós temos as dosadoras de hipoclorito fabricado pela máquina hidrogeron. Aqui então nós temos as duas dosadoras, a dosadora 1 e a dosadora 2. Tá? Ela succiona o cloro lá do tanque, passa pelo sistema elétrico da bomba que faz essa pulsação eletromagnética e injeta o cloro nessa linha aqui. E essa linha é aplicada após a água filtrada. Então, hoje está funcionando as duas dosadoras, tá? Porque a gente está iniciando o processo e a gente não sabe adequadamente a vazão que está a estação. Então estão ligadas as duas dosadoras. Mas é possível que venha a ter a necessidade de ficar somente uma ligada, ok? E ficando assim uma reserva da outra. Nesse componente aqui, chamado de amperímetro, ele está indicando quantos amperes que está trabalhando a célula, o reator. Que a salmoura promove o desenvolvimento de uma corrente elétrica ali dentro. Ela deixa passar a corrente, né? Então a gente está aplicando na célula 100 amperes. Essa é a corrente de trabalho. Quando por alguma razão você chegar aqui e ver que ela está muito baixa ou estiver muito alta, é porque está em desequilíbrio a dosagem de sal e água. Então vocês vão ter que dar uma verificada se está entrando a quantidade de salmoura correta e se está entrando também a quantidade de água correta. No balanço correto de água e salmoura forma esses 100 amperes aqui. Uma outra coisa que acontece dentro da célula, dentro do reator, é um aquecimento, como se fosse um chuveiro. Ela aquece, porque está entrando energia ali. Tá? E a nossa temperatura de trabalho é indicada aqui, em torno de 40 graus. E ela está regulada também. Certo? Caso ocorra falta de água
e entrando somente salmoura, essa corrente vai subir, a temperatura vai subir e a máquina vai desligar. Então ela tem uma proteção, né? E essa temperatura ela é captada aqui embaixo. Esse cabo aqui embaixo tem um sensor de temperatura, para poder ficar indicando para a gente, para que vocês possam monitorar. Então, companheiros operadores, observe sempre a corrente que está sempre em torno de 100 a 110 amperes e a temperatura. Tá? Ocorrendo de ultrapassar muito 40 graus, tem alguma normalidade. Verifique e ajuste a dosagem de salmoura e água. Ok? A dosagem do sulfato de alumínio líquido, então, passou a ser agora nessas dosadoras. Aqui tem a dosadora 1 e a dosadora 2. Tá? Essa aqui está como sobressalente, como reserva. Tá? Ligar essa aqui somente se acaso essa aqui der algum problema, ou se chover muito e vocês precisarem entrar com mais uma dosadora, né? Colocar essa aqui na dosagem máxima e entrar com mais uma. Tá? Simplesmente vocês vão ligar na tomada, né? Liga ela na tomada, liga o dispositivo dela e põe ela em funcionamento também, abrindo as válvulas, né? A válvula de sucção e a válvula de descarga que estão fechadas. Tá? Só abra no caso de trocar de bomba, porque esse é o teu problema, ou pela necessidade de entrar com as duas bombas funcionando em momento de muita chuva. Esse tanque então, hoje ele é o nosso reservatório de sulfato de alumínio líquido, substituindo os outros 5 tanques que tinha aqui em Colônia Leopoldina. Tá? Então ele é um tanque de 15 mil litros, vai dar para uma autonomia bem bacana, e até em momentos chuvosos, que tiver dificuldade de chegar o sulfato aqui, a gente vai ter uma folga de reserva. Tá? O companheiro de trabalho aqui, o Carlos, ele calculou, teve uma boa iniciativa, ele calculou e marcou mais ou menos os volumes aqui. Tá? Está bem aproximado, a gente deu uma conferida hoje, a escala está bem aproximada. Tá? Então hoje a gente está com em torno de 5.250, em torno de 5.700 litros mais ou menos de purcloritro. Tá? O sistema tem uma válvula de saída, caso tenha necessidade de fechar por alguma razão, e uma mangueira de nível. Okay?